Bom dia, hoje é dia 21 de julho de 2019, domingo, e a gente chega hoje no capítulo 9 de 2 Coríntios. E aí eu queria que você, que conseguiu acompanhar do capítulo 1 até hoje, até o 9, dissesse aí nos comentários: estou aqui, estou acompanhando, está me abençoando, Deus tem falado comigo, para que eu tenha essa noção de quantos conseguiram perseverar do início ao fim, né? Nessa jornada de aprofundamento na palavra. Porque a palavra é assim, né? A gente lê, Deus fala de uma forma, né? O Espírito Santo ilumina. A leitura, a gente rumina na hora, o Espírito vem trazendo, né? Vem ministrando ao nosso coração aquela palavra. Quando a gente estuda, a gente fica assim, caramba, ainda tinha mais, e isso era aquilo, e caramba. Enfim, a gente fica ainda mais impressionado, mas eu fico. Na hora que eu falo aqui, o Espírito ainda ministra outras coisas. E eu sei que o Espírito ministra seu coração ainda de forma ainda diferente, porque ele ministra de acordo com a necessidade de cada um. Então esse processo é muito, muito edificante, muito prazeroso. Eu não sei se eu tenho uma alegria maior do que essa, né? De fazer esse caminho, de leitura da palavra, de orar a palavra, de ruminar a palavra, do Espírito organizar aquilo que eu estou lendo no meu coração, ministrar, falar. Aí depois você estuda e você sistematiza na sua cabeça, mais coisas são ampliadas. No capítulo anterior, né, quando Paulo fala das duas graças da igreja de Coríntios, é claro que de forma às vezes geral, até mesmo específica, exatamente dessa forma a gente ore, mas depois que aquilo fica assim, tão evidente como uma graça de Deus, que é a igreja da Macedônia, né? Tinha alegria na tribulação e generosidade na pobreza, a gente passa então a pedir por essas coisas de forma mais veemente, né? Guarda na cabeça, poxa, como aquela igreja era diferente, porque tinha essas duas coisas, eu quero isso para mim, eu quero isso na minha vida. Então é muito legal. Capítulo 8, a gente viu Paulo falando, né? Dessa generosidade, dessa liberalidade, desse socorro, do nosso relacionamento com a nossa provisão e o quanto daquilo que é provisionado para a gente tem que compartilhar. Paulo está falando de deveres muito importantes que não se restringem aos ricos deste mundo, né? Paulo em nenhum momento fala, você que tem muito. Não, ele chama todos a uma generosidade. Ele falou no capítulo 8 sobre o maná, e ele fala quem pegou pouco, quem pegou muito, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a quantidade de pessoas da sua família, a todos satisfazia. É uma graça também. Sentir-se satisfeito com aquilo que você tem. Então, enfim, é muito mais do que uma chamada a uma doação mecânica de pura ciência de dever. Ela é muito mais ampla do que isso e a gente vai continuar entendendo isso no capítulo de hoje, no capítulo 9. Recomendo neste caso, só neste caso desses dois capítulos que trazem o mesmo assunto, que você que não assistiu o vídeo anterior assista, tá? Mas vamos começar aqui o 9. A igreja da Macedônia se mostrou muito uma igreja que está passando tribulação e pobreza. Se mostrou prontamente, a gente viu no outro vídeo, por isso que é importante que você veja características, motivações, o espírito da doação, da generosidade, da oferta, né? Prontamente, uma inclinação, Paulo não precisou ficar insistindo que eles dessem, né? Essa inclinação já foi mostrada pela igreja da Macedônia. Paulo coloca ela como exemplo. Paulo coloca Jesus o exemplo maior, né? De doação, sempre o modelo perfeito. E por fim, ele chama os coríntios a terem essa mesma disposição, chama nós todos a termos essa mesma disposição. E ele vai continuar agora no capítulo 2 mostrando que ele tem plena confiança nessa consciência de obrigação, de dever, mas como eu disse antes, um dever que brota de uma obediência espontânea, não é de coação. É o dever que brota daquele que tem o espírito, que tem, né, eu já falei, né, no vídeo anterior também, que tem esse governo, esse reino cujas leis são outras, de outra natureza, não são como as deste mundo,
e que debaixo deste reino, deste governo, dessa nova realidade, dessa nova natureza, entende essas verdades, esses chamados, não só o seu direito, mas os seus deveres, e se inclina prontamente para essas coisas, né? Aí Paulo vai dizer no versículo 1, vamos ler. Não tenho necessidade de escrever a respeito dessa assistência aos santos, esse socorro à igreja de Jerusalém. Eu sei que você já tem a consciência, a inclinação correta de coração. Eu só estou aqui insistindo. E do 1 ao 5 é muito importante que a gente entenda esse espírito, né? Que a gente contextualize. Aqui não é que Paulo duvide da igreja de Coríntios. É porque a gente, de forma geral, sempre fica inseguro que a pessoa vá cumprir aquilo que disse que faria, né? A gente tem essa insegurança em relação ao ser humano. Então, quando a gente fala, não, fulano vai te ajudar com isso, não, fulano pode te dar essa informação, esse socorro, enfim. E aí você liga para o fulano e diz, olha, eu falei que você faria, eu falei que você podia socorrer, que você podia dar ajuda, informação, orientação, que seja. Você quer garantir que aquilo que você falou, né, aconteça. Não é uma persuasão, né? Mas é um fortalecimento, uma chamada a que aquilo, de fato, a pessoa corresponda ao que você disse dela, né? E é isso que a gente vai ver aqui no versículo 1 ao 6, ó. Não tenho necessidade de escrever a respeito dessa assistência aos santos. Vocês já entenderam esse dever de vocês? Vocês já entenderam, né? Versículo 2. Reconheço a sua disposição em ajudar, ok? E eu não só reconheço tanto que tenho falado dessa disposição, ó, e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que, desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir, e a dedicação de vocês motivou a muitos. Então, Paulo usou a igreja de Coríntios como exemplo. Ó, a galera lá tá comprometida, eles vão chegar juntos, podem contar com a oferta deles, né? A generosidade deles, a liberalidade deles. Versículo 3. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam. Aí eu já falei no capítulo anterior, né, de que possivelmente esses irmãos, né, Tito, Lucas e Barnabé, iriam lá. Paulo está falando, olha, esses irmãos vão aí recolher esses donativos, que esteja tudo pronto, chegou a hora, aquela disposição que vocês sempre mostraram, chegou a hora de efetivar, né? Versículo 4. A fim de que se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Olha, eu não posso ser acusado de propaganda enganosa, né? Paulo está dizendo aqui, olha, eu fiz propaganda de vocês, eu reafirmei, a gente pode contar com aquele pessoal, eles vão chegar junto, eles são generosos, eles são doadores, e eu tô garantindo que isso tudo seja verdade, né? É nesse sentido. Por isso que eu acho que essa carta de 2 Coríntios mostra um Paulo muito pastor, muito humano, né, que ele crê, ele sabe da inclinação, ele tem essa sabedoria de reafirmar, não, vocês são generosos, vocês são ótimos, né, enchendo a bola dos coríntios e depois falando, então olha só, chegou a hora de provar, tô contando com vocês não vão me deixar na mão, né? É isso aqui a tônica da coisa, né? Versículo 5. Assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Ele está dando aqui, né? Está garantindo, está sendo extremamente cauteloso aqui, para que de fato tudo corra bem, que as contribuições cheguem. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza, que é o espírito da doação. Ele já havia falado no capítulo 8 que o espírito da doação é o espírito de liberalidade, de generosidade. Então aqui, essa introdução ao capítulo 9, é esse Paulo, gente como a gente, que crê sim, né, das pessoas, que conta com as pessoas, mas que sempre, né, pode, enfim, pode ser deixado na mão. Ele está aqui dizendo, olha, não me deixem na mão, eu confio em vocês, eu sei que eu posso confiar. Não é um tom recriminatório, não, ele já fez propaganda, ele fala, não, eu já fiz propaganda de vocês. Mas é ele garantindo que as coisas corram bem. Quando a gente lida com gente, a gente pode, obviamente, isso fica bem evidente aqui, ser deixado na mão. O que Paulo não quer é ser deixado na mão na sua própria reputação, na reputação dos coríntios e no que é principal,
no recolhimento das ofertas, né? E aí, seguindo o versículo 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, bem conhecido versículo, né? Também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Ele acabou de dizer que a oferta deve ser generosa, não avarenta. Então ele fala, olha, a semeadura ela tem que ser abundante. E aí Calvino vai dizer aqui, né, que a gente semeia, pegando essa imagem do semeador. Você lança a semente na terra. A semente ela é coberta. A partir dali você não sabe o que vai acontecer, né? Ela vai morrer para que o fruto cresça, né? E as chances de aumentar a colheita é você jogar sementes com generosidade, né? Então, quando ele faz esse paralelo aqui, ó, quem semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente, esse chamado a uma generosidade que é muito óbvio quando você pensa em sementes, né? Quando você joga mais semente, você está aumentando as chances da sua colheita, ainda que você não tenha nenhum domínio sobre aquilo. Que você jogou a semente, você cobriu com a terra, a partir dali não é mais com você, mas cabe a você ser abundante na semeadura, ser abundante. Aí vai vir o versículo super conhecido, né? Cada um dê, versículo 7, cada um dê conforme determinou em seu coração. Em seu coração, Calvino vai chamar bastante atenção aqui, que é fugindo dessa coerção de fora, né? Por exemplo, o que Paulo está fazendo aqui é uma coerção? Não, não é. O que Paulo está fazendo é expondo uma necessidade, mostrando que socorro é dever de todo cristão, deve haver mutualidade nesse socorro. E ele está pastoreando, ele está conduzindo todo o processo, mostrando o tempo todo a importância da doação, o espírito da doação, o objetivo da doação, mas ele não está coagindo. Quando ele fala que cada um dê conforme o que determinou em seu coração, é aquela inclinação daquela pessoa que tem o espírito do Senhor e que é então constrangido, levado pelo seu coração neste sentido, né? Esse caminho que Deus tem, que ele chega à nossa vontade e inclina o nosso desejo para que a gente faça. É dessa forma, cada um dê conforme determinou no seu coração. Não com pesar ou por obrigação. Não pode ser jamais com peso e nem com essa coerção de fora, né? Quando a gente entende essa obrigação aqui como inclinação do coração, como esse caminho que a gente deixa, né, que a gente busca, melhor dizendo, para que o Espírito venha, ministre e nos incline à vontade do Senhor, esse é o caminho pelo qual a gente deve fazer todas as coisas, né? Movidos pelo Espírito, inclinados pelo Espírito, constrangidos pelo Espírito. Porque aí o fruto, a consequência, o que vai gerar, não tem como correr de generosidade, liberalidade, porque é fruto do Espírito, dessa ação, desse constrangimento, deste encaminhamento do Espírito no nosso coração. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Claro, porque esse dar com alegria significa o que exatamente? O dar com alegria está imbuído de obediência, de inclinação voluntária, desse coração que foi constrangido e se inclinou e obedeceu, essa alegria. Então a gente vê aqui que a questão da semeadura, de lançar muitas sementes, né? Quanto mais liberal a gente for, mais abençoados seremos, né? Que fica tão evidente na semeadura esse chamado à liberalidade e generosidade de um coração inclinado ao Senhor, de um coração que agrada a Deus porque Ele ama quem dá com alegria, quem obedece, a quem se inclina, a quem corresponde ao chamado dEle acima de todas as coisas. Então Deus nos orienta
a essa fartura, a essa liberalidade, a esse lançar sementes, a não se preocupar. E aí Calvino vai chamar a atenção para uma coisa, ele vai dizer, evita a prudência carnal, essa prudência que nos impede de fazer o bem, por receio de perdermos aquilo que temos. Ele vai dizer que isso fala de uma falta de fé enorme, fala de uma falta de fé horrorosa. Então sempre o chamado não é reter, é semear, lançar sementes, crendo que a fartura virá, porque é uma bênção que Deus promete. A gente vai ver isso de forma bem clara adiante, né? Então cada um, vou ler os 6, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Ok? Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, quem obedece, quem se inclina, quem tem coração constrangido pelo Espírito Santo, quem é sensível a essa voz e obedece. Versículo 8. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Esse versículo para mim aqui, quem é poderoso? Deus é poderoso. Aqui Deus está firmando com a gente mais uma de suas promessas. A gente viu lá no início de Coríntios, né, que Deus é rico em promessas. Rico em promessas para os seus filhos, por causa do seu grande amor. Que Jesus é o sim de Deus para todas essas promessas, todas elas se cumprem em Cristo, né? O Espírito Santo nos faz crer nessas coisas todas e a gente responde a isso tudo com amém. Então é hora agora da gente dizer amém para essa verdade. Deus é poderoso para fazer. Ele garante o que ele está falando. Ele garante, ele não está chamando aqui a uma semeadura abundante, ele não está chamando a uma inclinação de coração. Então Deus, ele é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, que tudo que você precisa. O Calvino vai usar a seguinte analogia: quando você dá, você está regando o seu próprio campo e abrindo canais de irrigação para que outros campos sejam irrigados. Essa figura que Calvino mostra, né? Então, quando a gente dá, a gente não perde, não precisa ter pesar, preocupação de que vai faltar lá na frente, porque Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada. Não vai haver falta, não vai haver falta. E que graça é essa? Esse que é o ponto que é importante a gente entender. Não quer dizer que é um engano do nosso tempo, né? da teologia de muitas igrejas, de muitos homens, né? De que todos os cristãos, então, vão experimentar de riqueza. Essa riqueza mesmo, dinheiro, né? Posse, essas coisas exteriores, né? Que a conta do banco vai estar cheia, o carro vai ser melhor, a casa, esse chamado. Não é esse dá para ter estas coisas, não é isso. Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário. É que a partir, é muito mais do que externo, é interno. Porque a partir dessa satisfação em Deus, você é plenamente satisfeito com o que você tem, você então libere. Seja como a oferta da viúva, seja como a oferta de Zaqueu, seja como as ofertas de Davi, de Salomão, não importa. Aqui é para todos. Deus garante que se você for generoso na semeadura, é uma promessa, que se você der conforme a inclinação do seu coração aí, essa inclinação de coração, espírito, aquela obediência que o Espírito te conduz, Deus vai derramar essa graça para que você em todas as coisas e todo tempo, tendo tudo o que é necessário, é a satisfação, é a tal da gratidão
que te libera de peso, que te libera de medo, que te libera da necessidade de acumular, de mostrar, de ter, dessa coisa opressiva do nosso tempo. É muito mais do que aquilo que eu tenho, mas é um coração que se satisfaz com o que tem. Não sei se isso ficou assim bem claro, né? Essa graça de Deus que faz com que, independente do que eu tenha, tá me fugindo muito a palavra, eu tive que ir lá prender o cachorro que estava latindo sem parar, estava me desconcentrando, e agora fiquei um pouco desconcentrada, tá me faltando a palavra que não tem a ver com a monetização, com o quanto, né? Mas que seja lá quanto for, você vai poder transbordar em toda boa obra. Todos nós, independente do quanto podemos ser transbordantes, desde que a inclinação do coração esteja correta, desde que o nosso coração esteja totalmente satisfeito com o que a gente tem. E entenda que Deus dá a porção precisa que cada um necessita. É preciso. Ele não vai dar demais a quem pode aquilo ali, né, ser fonte de perder a paz, né? Eclesiastes fala muito isso, Salomão fala muito isso, de que, coitado do rico, que ele tem preocupações que o pobre não tem, ele se preocupa com as pessoas que ficam ali atrás dele, querendo se aproveitar das coisas que ele tem. Então, assim, ele nem sabe se quem vai herdar as coisas que ele tem, que ele acumulou, vai gerir de forma correta. Salomão fala muito bem disso, Eclesiastes fala muito bem disso, dessa nossa relação com a riqueza, né? Salomão vem dizendo exatamente isso, um homem que experimentou de tudo, muitas mulheres, muito dinheiro, muitas obras, muito um império, e ele chega no final e fala, olha, nada disso te satisfaz se Deus não vier com essa graça, que é a graça do contentamento. Agora, quando você está contente com o que tem, quando você não tem temor, quando você está muito bem ajustado, sabendo que a sua provisão vem do alto, que é Deus que te dá, não importa quanto você tenha, você vai ser generoso. Vou ler o versículo mais uma vez, desculpa a insistência. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados e a sua justiça dura para sempre. Isso é Paulo citando o Salmo 112, versículo 9. Ele diz, né, que a pessoa que não deixa de fazer o bem, ela é abundante nisso, em fazer o bem, independente do recurso que promova ou não, né? Ela não depende do recurso para promover o bem. É uma inclinação de coração. Espero que isso tenha ficado muito claro. Que não depende do que se tem, mas da inclinação correta de coração, né? A sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente, versículo 10, olha que figura linda de Deus, né? Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Não é um dever pesado, porque olha quanta riqueza de promessas em torno desse dever. Deus nos chama à obra, mas é óbvio que, como sempre, Ele nos inclina, Ele nos capacita, Ele nos prepara para essas boas obras e ainda nos abençoa desta forma. Quem é aquele que supre a semente? Deus. Aquele que supre a semente é o que semeia. Então fala, aquele que me deu para que eu pudesse semear, colher, é o mesmo que vai, e o pão é o que come. Eu semeei, eu plantei abundantemente, semeei, colhi, foi Deus. Dei o pão, aquele que estava precisando está comendo, é Deus que está dando. Então, aquele que supre a semente é o que semeia e o pão ao que come, do início ao fim, é Deus que garante todo o processo, da semente à feitura do pão, né? Quantas coisas precisam acontecer nesse processo, mas tanto lá quanto aqui é Deus. Deus, aquele que supre, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Para quê que vai crescer?
Para que vai multiplicar? De novo, olha que promessa bendita, Deus. Eu quero essa promessa na vida das pessoas que estão ouvindo esse vídeo, que elas tenham a inclinação correta de coração. E acima de tudo, isso aqui, olha só, vou repetir. Também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os seus celeiros, aquilo que você montou, a sua conta bancária, a quantidade de carros, não. Vai fazer crescer os frutos da sua justiça, porque distribuir aos pobres faz parte da justiça de Deus. Quanto a isso, eu não vou me estender aqui, tem um pastor que fala belíssimamente sobre isso, que é extremamente condenado nas igrejas porque insiste neste assunto. Falta entendimento para discernir, né? Falta olho para entender que ele precisa falar tanto, porque há muita dureza nas igrejas em relação a isso, a essa generosidade aqui, que Paulo gasta 2 capítulos falando dela. Então, para que a generosidade? Ele lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça, para que você faça o bem, para que você faça o bem, os frutos da justiça, que você dê ao pobre, que você dê ao necessitado, que você dê a quem precisa, a quem está do seu lado. É essa a chamada. O pastor que fala tão bem sobre isso, que eu admiro, que eu amo ouvir, é o pastor Antônio Carlos, que fala, que mostra, ele tem um livro chamado Teologia da Trincheira, que ele fala exatamente sobre isso, sobre os alertas que a Bíblia nos chama o tempo inteiro, a preocupação de Deus com o pobre, com dentro da nossa realidade caída. Nós não vamos ter, a gente não tem ilusão quanto à igualdade, mas a desigualdade extrema, a fome, né? Que alguns creem que nem existe, essa não pode acontecer, né? Então, ele vai multiplicar a promessa de Deus para que a gente seja mais frutífero na justiça. 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. De novo, nenhum momento a generosidade é para gerar acúmulo, é para gerar frutos de justiça. E aí Paulo fala por nosso intermédio, porque ele está sendo ministro dessa doação da igreja de Coríntios até a igreja de Jerusalém, né? É por intermédio dele. Então essa generosidade, né? Que mostra a confiança em Deus o tempo todo. Generosidade tem a ver com confiança. Reter tem a ver com falta de fé. Versículo 12. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Como sempre, é muito mais do que o que a gente vê. É comida, é pão, é roupa, é dinheiro, é casa que se constrói, é remédio que se dá, seja o que for a necessidade, é além, não é só aquilo. É da mesma forma quando Jesus fala, né? Quando você deu água, quando você visitou na cadeia, você fez a mim, a gente não pode esquecer, né? Eu falei no capítulo 8, quem dá ao pobre empresta a Deus. Então, assim, essa identificação que Jesus fez entre a água que deu ao sedento, a comida, a visita que fez ao encarcerado, a ele mesmo, é o mesmo ponto aqui, ó. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus. Esse é o nível 1. Mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Porque aquele que recebe entende essa provisão como provisão vinda de Deus. Entende, percebe, vê, toca no amor de Deus, no cuidado de Deus. Por isso que a gente não pode abrir mão de ser esse tipo de gente, de fazer esse tipo de coisa. Primeiro porque socorro é dever de todos, é dever nosso, é dever daquele que recebe. E a gente já viu que não exclui ninguém, fala de uma generosidade de coração, de uma inclinação de coração, de uma abundância que vem de uma satisfação em Deus, de uma fé firme e sólida no Deus provedor, e numa vida que só vê sentido na doação, né? Porque nosso Deus é um Deus doador, a gente vê isso o tempo inteiro. Então, assim, quando todas essas coisas
Quando a gente age dessa forma, com esse espírito, por esse caminho, o fruto vai ser gratidão a Deus, muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Então, há formas muito objetivas, muito reais, muito palpáveis de mostrar obediência ao Evangelho. Paulo está destacando essa, né? E ele vai dizer, olha, isso tudo vai trazer louvor a Deus, né? Outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. O que a gente faz ou não faz glorifica ou não a Deus. Isso a gente já sabe. Eu acho que todo cristão já está imbuído, né, dessa consciência. Falta muitas vezes, obviamente, a obediência. Falta muitas vezes um senso real disso, né? De que a gente é o povo que Deus escolheu para manifestar a glória dele nessa terra, nesse mundo caído, nesse mundo em trevas, o ser luz, o ser sal, né? Então, isso tudo vai gerar louvor a Deus. E, que coisa linda, versículo 14, e nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Tá vendo como não tem como separar Deus da gente nessas coisas, né? É muito comum que haja essa identificação do povo de Deus com as bênçãos de Deus, o povo de Deus como gente abençoadora, como chamado de Abraão, né? Através de vocês serão benditas todas as terras, todas as nações, né? A quem você abençoar, eu abençoarei. A quem você amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Essa relação de povo de Deus com bênção e maldição, que revela esse canal, esse caminho que Deus faz para abençoar através de nós, através do seu corpo, sua igreja. Então, essa cabeça, Cristo, que governa todo esse corpo, que deve ser obediente, que deve funcionar, né? O Lloyd Jones fala muito bem que quando a questão do corpo, da cabeça e do corpo, ele fala que quando o corpo não controla, e quando a cabeça não controla o corpo entra em convulsão. Convulsão é quando a cabeça não controla o corpo. Muitas vezes o corpo de Cristo está em convulsão porque não está debaixo do senhorio, do governo dessa cabeça Cristo. Então, Cristo é nosso modelo de generosidade, de doação. E esse compartilhamento tem promessa de bênção de Deus, né? Tem promessa de satisfação, tem promessa de contentamento, de gratidão, tem promessa de generosidade, tem promessa... Gente, é cheio de promessa de gente que vai sentir o amor de Deus, perceber o amor de Deus, vai honrar, vai glorificá-lo. Isso vai ser louvor na nossa boca, na boca dessas pessoas. Essas pessoas vão lembrar da gente nas suas orações. E aí Paulo termina, poxa, diante disso tudo, graças a Deus por seu dom indescritível. Oh, Jesus, que bom que o Senhor faz dessa forma, que bom que a gente pode ser canal de todas essas coisas. A gente não quer abrir mão de ser canal disso tudo, Jesus. A gente quer experimentar dessa graça de dar, a gente quer ver o olhinho da pessoa satisfeito, feliz, recebendo o que precisava, louvando a Deus, sendo grato também a gente, colocando nas nossas orações. Eu já fui socorrida muitas vezes. Não vou nem falar disso, que senão eu vou me emocionar. Quantas vezes eu fui socorrida e quantas vezes eu vi exatamente o que está escrito aqui. A gente então agradece a vida dessas pessoas, coloca mesmo, se coloca como intercessor dessas pessoas, pedindo a Deus que elas continuem sendo generosas, que a gente entenda que a gente não pode depender da gratidão daquele que foi alvo da nossa generosidade, porque quem garante todas essas coisas é o próprio Deus. E é aí que motivação maior você precisa ter, sabendo, vou encerrar o vídeo com essa perspectiva, quem dá ao pobre empresta a Deus, quem garante o retorno de todas essas coisas, porque aprove Deus fazer dessa forma, é o próprio Deus, é Ele quem garante que quanto mais abundante nós formos nos frutos da justiça, Ele multiplicará a semente, o que semeia, pão ao que come. Enfim, a gente vai ser veículo, né, das bênçãos de Deus neste mundo. Que você peça hoje isso ao Senhor, como eu pedi pela manhã, que eu jamais
duvide nem por um segundo do Deus que provê a minha vida em todos os sentidos, né? Desde a comida, desde a conta de luz paga, da saúde, que provê tudo, tudo, tudo. E que essa provisão seja sempre suficiente, que eu me alegre sempre com ela. Me alegre de tal forma, ela seja tão suficiente, tão que seja muito natural para mim, então, que haja muita inclinação do meu coração em doar, sempre, em todo o tempo, como diz aqui. Que dessa forma Deus te abençoe também.